todos. Sejam todos bem-vindos. Quem tirou um tempinho do sábado à tarde, que poderia ser usado até para outras coisas, mas veio essa casa, buscar esclarecimento, agradecer, certamente muitas e muitas pessoas vêm agradecer, outras pessoas também vêm em momentos de aflição. Essa casa, através dos seus benfeitores, os dirigentes espirituais, os trabalhadores encarnados, recebem a todos com muita alegria e todos dirigidos no trabalho do bem. Então, se estamos na intenção do bem, o bem nós oferecemos a quem está aqui hoje. Então, nós vamos fazer a nossa prece agora, iniciando a nossa sintonia, de nos juntarmos todos uns aos outros, na gratidão, no consolo, no esclarecimento. Rogamos ao Pai que olhe sempre as nossas intenções, não as nossas falhas. Sabe Ele que estamos a caminho, e como caminhantes somos falhos, mas guardamos a intenção de sermos cada vez melhores. E nessa intenção de receber essa luz do alto, nós rogamos que sejamos todos acolhidos e que permaneçamos e estejamos na luz e na paz. Que assim seja. Nós vamos falar de um assunto hoje, cujo título aqui, um sistema chamado família. Esse assunto é delicado pela sua complexidade e também porque a gente vai, ao abordar esse assunto, a gente vai se deparando como a gente é aprendiz, que nós somos falhos, caímos, fazemos coisas que nem sempre são as melhores, mas estamos na tarefa. E aí nos perguntamos sempre, quando tomamos conhecimento, como posso fazer melhor? Como posso conduzir a minha família? Como posso agir melhor nela? E essa é a beleza que a doutrina espírita nos dá, porque a gente conversa conosco mesmo. E o livro indicado, que me foi indicado para montar esse assunto, ele chama-se Pais e Filhos. Eu coloquei aqui no cantinho, é do expositor espírita chamado Alberto Oliveira, ele tem vídeos na internet. E também eu usei um vídeo do Alberto Oliveira, que fala, nesse vídeo, ele fala do conteúdo do livro dele, e no final, lá na metade para frente do vídeo, ele responde a perguntas bem espinhosas. Ele fala de divórcios e separações, como lidar com filhos usuários de drogas, o papel dos pais e dos avós, fala da ideologia de gênero. Então eu tenho esse vídeo, que se por acaso alguém desejar que eu mande o link, depois no final da palestra pode vir aqui que a gente passa pelo celular. Ele é muito bom, é um vídeo de 1 hora e pouco, não é curto, mas é valoroso, precioso. Tem também, se alguém se interessar pelo assunto, pode passar na livraria e encomendar esse livro. Um livro muito bonito, Pais e Filhos. Então nós vamos começar a entender o que o título dessa palestra quis dizer. Então vamos lá. Um sistema chamado família. O que é sistema? Vamos dizer assim, a definição de sistema eu peguei do dicionário. Então, para a gente começar a entender o que é que nós vamos conversar hoje. Sistema. Nós já ouvimos falar sistema de informática, sistema de energia, sistema biológico. A gente já falou, já viu no dia a dia da gente a expressão sistema.
E aqui hoje é: que sistema de família é esse? Então, ó, sistema. Um conjunto integrado de componentes interrelacionados e interdependentes entre si. Então, ó, já aqui já temos bastante coisa. Um conjunto de elementos que se relacionam entre si e também se interdependem um do outro. Isso é um sistema. Um sistema é criado para realizar um objetivo, uma função, uma tarefa. Os sistemas têm relações definidas claramente e mantidas entre os seus componentes, e cuja produção desse objetivo, dessa tarefa, como um todo, pela soma das partes, é melhor, produz mais do que a simples soma dos seus componentes. Depois eu vou explicar então, para vocês entenderem, para a gente poder tornar claro o que a gente está falando. Eu vou citar um exemplo de um motor de um carro. Então tem um monte de elementos, o sistema, que se comunicam e se interrelacionam. É a mesma coisa para a família. É igual. Vários componentes que dependem uns dos outros e que convivem entre si. Por isso, um sistema. Família, agora o outro pedaço do nosso título. Para a doutrina espírita, família é uma instituição divina, de Deus, com um planejamento que antecede a vida física, chamado plano reencarnatório. Então a família é um projeto de Deus que obedece um planejamento, como se fosse um projeto de um arquiteto, de um engenheiro que vai fazer uma construção de uma casa. Então família é isso. E que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O reencontro desses componentes da família, que são um conjunto, terão o reencontro entre si de seu passado. Inevitavelmente, nas famílias nos reencontraremos com os nossos passados. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com quem está ao nosso lado. Então vocês percebem que é determinante. Criação de Deus, uns dependem dos outros, trazem as suas mazelas e seus aprendizados do passado e terão que conviver entre si para alcançar a elevação. Olha que determinante até aqui, quanta coisa a gente já falou. Entender a constituição de uma família é como entender as peças que compõem um motor de um carro. Então eu vou exemplificar para a gente entender. O motor de um carro, todo mundo já viu o motor de um carro. Ele é composto de uma peça só? Não, muitas peças. E para bem funcionar, ele precisa que todas as peças se encaixem, que todas trabalhem de acordo, senão o motor não funciona. Se uma peça falhar no motor, ela debilita o funcionamento do todo, o motor não funciona. E pior ainda, quando uma peça estraga no motor, se a gente desleixa no conserto da peça, ela estraga outras peças. Não é verdade que assim? Aí muitas vezes na hora de fazer o conserto, em vez de consertar uma, você vai consertar um monte que estão ao seu lado. E o motor?
para funcionar bem, não precisa de lubrificante? Os fluidos do motor? Ah, precisa sim. Vai deixar sem o óleo de motor lá para ver se não estraga tudo. Então, o que nós aprendemos do motor de um carro? Peças que dependem uma das outras, cada uma fazendo o seu trabalho e todas se dependendo entre si, se relacionando entre si e precisando do fluido lubrificante. Numa família, somos muitos componentes, cada um com sua tarefa, sua missão que lhe cabe, mas todos precisando do fluido espiritual, que é o afeto, a convivência, o perdão, a fraternidade, o amor. Esse é o fluido do motor. Então a gente já vai aprendendo que se não existe carro sem motor, um carro não anda sem motor. Da mesma forma, a sociedade vive sem família? Existirá sociedade ordenada sem famílias ordenadas? Foi dizer de Joana de Ângeles, que está no livro Constelação Familiar, ditada a Divaldo Franco. Ela diz o seguinte, olha que lindas as definições. Família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Sem família estável não há edifício estável. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então agora, a pergunta que nos fazemos, já que nós somos todos oriundos de famílias, qual peça eu sou no motor deste carro que se chama família? Por que é que eu estou neste motor chamado família? E por que eu estou nesse momento nessa família? Joana de Ângeles ainda diz, olhem só, o agrupamento familiar não é acaso de encontros apressados no mundo físico. Não nasce nenhuma família por acaso. Mesmo que a gente ache muitas vezes que aquele encontro foi um acaso e surgiu uma família dali. Não. Não é um encontro apressado do mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais, antes do nascimento orgânico da família, desenhos, projetos para que aquela família nascesse. Não tem acaso. A gente na doutrina espírita sabe, não existe o acaso. Tudo foi programado entre os espíritos comprometidos, que se interrelacionam. Tudo está desenhado e projetado. Seja de forma positiva, ou seja de forma negativa, para que no andar do motor da família haja os ajustamentos, haja a oportunidade dos ajustamentos necessários a que todos serão submetidos. Então, olha só, o carro que se chama família, o motor, ele tem um projeto. No andar da vida desta família, nos é dado a oportunidade de reajuste dos elementos agrupados pelo alto. E nós, portadores de decisões, decidiremos se queremos ajustar ou aumentar o desajuste. Se a gente quer consertar a peça quando está estragada um pouco, ou se nós vamos deixar pifar todo o motor.
essa é a decisão. E só tem decisão quem pensa, quem reflete, quem raciocina e quem consegue entrar para dentro de si mesmo e começar a se perguntar: que peça eu sou desse motor? Existe nessa formatação então de famílias, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, todo mundo tem que ter Evangelho em casa. Todo espírita tem que estudar o Evangelho, não apenas ler, é estudar. Então lá no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um título chamado Honrai vosso pai e vossa mãe. Lá está explicado que existem as famílias, 2 tipos de família: família de sangue, de corpo, e família espiritual. Está explicado lá. Quando viemos para esta encarnação, estaremos próximos uns dos outros por nossas afinidades. Não existe acaso, é pelas afinidades e necessidades. Ligadas, agora olha só, olha bem, está explicado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos e seremos sempre ligados pelos laços do Espírito. O corpo, a genética, a hereditariedade é o recurso que a misericórdia divina usa e nos presenteia para a gente reavivar os laços do espírito imortal. Então, se a gente vem um monte de vezes para reencarnar, experimentar essas famílias de qual somos participantes, uma hora eu sou nessa família pai, uma hora eu sou filho, uma hora eu sou sogra, uma hora eu sou primo, uma hora eu sou amigo, outra hora eu sou até inimigo. Então, nós somos portadores de títulos de ocupação nessas peças do mundo. Cada realidade se mescla, muda de uma vida para uma coisa a outra, mas sempre voltaremos ligados pelos laços do Espírito. Então a misericórdia divina proporciona o reencontro de tempos em tempos, no plano físico, para que, ligados pelos laços eternos do amor, Deus não manda ninguém para se odiar, tá? A escolha é nossa. Ele nos manda que a gente reavive vida pelos laços do amor. Nos agrupemos e assim nos depuremos para as experiências futuras. Aí, se nós temos os laços do Espírito, então temos os laços de sangue também. Porque a genética é pai e mãe, hereditariedade. Os laços de sangue fazem com que acabemos desenvolvendo uns pelos outros vínculos de afetividade entre os espíritos. Sejam espíritos afins ou devedores que se reencontram. Para que um dia possamos formar a grande família universal que Jesus mencionou lá no Evangelho, Mateus capítulo 12, versículo 48 a 50. Todo mundo conhece esse versículo, eu vou falar. Lembra de uma parte onde Jesus é chamado, alertado por outros, dizendo: ó, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aqui. E ele diz assim, ó: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vocês acham que Jesus desdenharia sua mãe e seus irmãos, que na época os primos eram chamados de irmãos, por uma vaidade humana? Nunca. Jesus quis nos dar uma lição nesse dia, quando ele disse assim: quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Então ali Jesus exemplifica que além de laços corporais, nós temos laços espirituais, que são todos aqueles por quem nos agrupamos
que somente os laços do Espírito falarão mais alto, aonde o egoísmo do sangue não mais perdurará. Jesus estava em degraus acima de nós, mas Ele quis nos ensinar. Então, não nos surpreendamos do que estamos vivendo nessa encarnação, da família que temos, das dificuldades que passamos. A doutrina espírita nos mostra em sua literatura casos e casos de reencarnação que vêm pelos laços do amor refazer de novo, consertar, aprender. Eu adoraria ter mais tempo aqui para citar um ou outro caso de reencarnação que a doutrina espírita nos mostra como a gente volta todo mundo sempre para o mesmo lugar, para a mesma casa, para os mesmos familiares. Eu adoraria, não tenho tempo, mas vou citar, apenas comentar que existe muito. A doutrina espírita nos mostra em toda a sua literatura, então, casos e casos de reencontros pelo renascimento da carne, de credores e devedores. Então, queridos, vamos nos convencer no nosso carro chamado família. Somos todos credores e devedores de nós mesmos. Ninguém está aqui superiormente falando. Está todo mundo aprendendo o caminho que se deve seguir. Então, se você enfrenta dificuldades na sua família, como todos nós enfrentamos, quem não passa por dificuldades matrimoniais? Dificuldades de ingratidão entre pais e filhos? Dificuldades e parentes difíceis, realidades muitas vezes nas famílias de drogas, álcool, adultérios. Quem não passa? Então se pergunte, que peça eu sou desse motor? O que eu posso fazer para melhorar o caminhar desse carro chamado família? Qual o papel que me cabe? O que a misericórdia divina que me presenteou com a encarnação quer me mostrar nessa vida? Como é que devo proceder diante da difícil realidade que essa encarnação pode estar me mostrando? Devo tolerar? Devo me rebelar? O que fazer? Essa é a pergunta que eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Cada um, nem a da gente, a gente não sabe quantas dúvidas e perguntas a gente se faz diante de uma realidade dolorosa. O que eu faço agora? O que é melhor fazer? Mas eu tenho certeza de uma coisa. O Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos assegura, certeza, que através da oração encontraremos as respostas para todos os caminhos difíceis. Então, diante das respostas, das perguntas difíceis da nossa vida, no silêncio do nosso íntimo, entreguemos uma conversa íntima para Jesus, para Maria, para o Pai, e humildemente digamos: me mostra o caminho. Eu não sei a resposta das dificuldades de todos e nem das minhas, mas devemos ter a certeza de que não estamos desamparados. Nunca, nunca, nunca estamos desamparados. Batei e abrir-se-vos-á. Não fui eu que disse, é Jesus. E Jesus sabe o que está dizendo. Então, vamos falar agora, vou falar brevemente, porque o tempo é curto, como pais. Como pais, quem está aqui como pais? Tenhamos a seguinte certeza: independente do formato da família que pertençamos, não existe o formato, esse é certo, esse é errado, porque a doutrina espírita não dita regras. A doutrina espírita respeita todos os formatos de família. Nunca estamos desamparados. E que se estamos casados, separados ou em qualquer outra posição, temos como pais,
Olha, como pais agora, ó. O sagrado dever de criar filhos com amor e retidão no caminho reto. Atender às necessidades físicas e espirituais de nossos filhos. Ensiná-los a amar, não propagar o ódio, o preconceito. Amar e servir uns aos outros. Guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos, cumpridores da lei onde quer que estejamos. Não importa aonde estamos. Como pais, temos esse dever. Não fui eu que disse. Está lá no Antigo Testamento, em Salmos 127. Se alguém procurar em casa, Salmo 127 vai encontrar o que eu disse. E o Velho Testamento é, muito antes de Jesus. Por isso que Jesus diz, eu não vim modificar a lei, eu só vim ensinar a cumpri-la. Vocês veem como as coisas se encaixam? Não importa de que jeito a sua família é formada. Não importa. Qual a estrutura que ela apresenta nesse momento. Não importa. Tudo é de Deus. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade do aprendizado que Deus nos oferece através da convivência, que poderá ser de carinho, de alegria com os nossos afetos, de conquistas futuras e também o perdão e o reconciliamento com os nossos desafetos. Então não importa em que formato você está. Importa agora a gente tomar consciência de que papel me cabe. O que eu faço para ser uma peça melhor desse motor? Que papel me cabe? O que eu sou dentro da minha família e qual a minha missão? Como posso perdoar mais, tolerar mais, resignar mais, aprender mais, ser necessitado de perdão e pedir mais perdão dentro de cada um da sua realidade? É isso que importa. É isso que a gente precisa aproveitar a beleza do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Os afetos de hoje, tudo aquilo que a gente aprender a amar aqui, mesmo os inimigos, serão nossos amores de amanhã. É um degrau que precisa ser subido. Essa é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra e a família universal. Lembra que eu falei assim, quando Jesus diz a família universal? É um degrau assim, bem assim, mas um dia chegaremos lá. Estabelecer-se-á a família universal pelos laços do respeito, do amor e da fraternidade. A família é o meio, o modo que Deus criou para que o espírito possa aprender a pensar no outro, conviver com as diferenças, vivenciar tolerâncias e aprender a resignar-se, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente rumo à felicidade. Então, família é com os dedos da mão. Cada componente tem o seu jeito, seu tamanho, suas necessidades, seu modo de ser, de pensar, mas todos fazem a mão. Aproveitemos essa oportunidade de pensar como é que eu posso fazer a minha família ser melhor. Sempre tem para melhorar, mas não nos culpemos. Somos imperfeitos, estamos a caminho. E na nossa vontade, como Jesus disse, o cinzel mais precioso
que uma pessoa tem dentro de si é a vontade. E com essa vontade conseguiremos reconhecer o nosso dever divino e buscar a nosso caminho rumo à felicidade. Era isso então por hoje. Vamos fazer a nossa prece? Então agora, no auxílio que os nossos médiuns da casa, eles mesmos sendo auxiliados pelo alto, a grande equipe espiritual que aqui coordena e trabalha nessa casa, cada um que está aqui hoje, esteja aqui ou esteja em intercessão a quem não está, lembrando também as pessoas dos hospitais, as crianças que sofrem o abandono, os presídios, das pessoas que choram as desavenças familiares, que a nossa luz aqui, criando-se como uma grande egrégora espiritual, alcance a todos os corações, levando consolo e fortalecimento, coragem de enfrentamento. Está na mão, em nossas mãos, a direção deste carro chamado família. Que o caminho que lhe dermos seja proveitoso para que ao findar esta encarnação eu agradeça o despertamento que me foi possibilitado. Que a luz seja abundante em cada coração de quem aqui está e de todos por quem oramos. Que assim seja.